Oi, gente iluminada, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu trouxe para vocês o relato de parto do meu primeiro filho, do meu primogênito. Ele nasceu durante a pandemia, ele tem 5 aninhos agora. Pra quem não assistiu o bolinho, o negocinho que eu fiz pra ele de 5 anos, tá num vídeo aqui, é só você ir lá assistir. Ficou muito legalzinho o negocinho que eu fiz pra ele. Ele nasceu na pandemia, no Covid, né? Aquele alvoroço, naquela agonia. Todo mundo se trancou, se resguardou em casa. Foi uma luta, aquele período todo da Covid. Teve muitas pessoas que perderam sua vida. Vocês sabem, né? Tudo que aconteceu, tudo que viveram. É bem sufoco pra gente também, principalmente no pós-parto. Vocês vão entender tudo. A gestação dele, durante a gravidez, o processo, né? Com um buchinho. Foi tudo tranquilo, tudo tranquilo mesmo. Pra não dizer que eu não senti sintoma nenhum, eu senti bastante fome. Fome. Era comigo mesmo, viu? Aquele período, queria sair comendo tudo. Fazia comida até de madrugada, gente. Arroz, feijão, macarrão. Essas coisas de madrugada, comida de panela mesmo, viu? O bichinho comia. Ou queria fazer eu comer, né? Eu dizia que tava comendo por ele, aí comia por 2. Mas aí comia bastante. E outra coisa também, sono, indisposição, ficava cansada pelos cantos, sabe? Não tem aquele desânimo, aquela fraqueza, aquele... Ai, queria só estar deitada, tipo isso. Aí dormia bastante, às vezes durante o dia, à noite também sentia sono. Como é que eu ficava acordada? Isso aí que eu não sei. Isso aí era bastante, gente. Sono, fome e indisposição. Agora vômito, essas coisas assim de passar mal mesmo, isso aí não, graças a Deus. Foi muito boa a gestação dele, tanto que tem aquela brincadeira, né, que o povo diz quando a gestação é boa, se fosse assim eu queria ter mais uns 10, era tipo desse jeito. Então foi super tranquila. No final teve bastante azia no parto, né? O parto começou como? Eu não tive dor, não tive daquelas dor que alguém chega lá parem e que chega gritando, dizendo, ai meu Deus, ai que dor, sofrendo, né? E, gente, sinceramente, eu queria ter essa sensação. Eu tô rindo assim, mas eu queria ter tido. E quem teve o parto normal vai dizer assim, menina, tu tá louca, né? Vai olhar por aí, vai dizer, essa menina tá doida de querer sentir o que eu senti. Mas sinceramente, gente, eu queria, porque eu queria viver essa experiência, eu queria também de participar, era a minha primeira vez, tudo novo, eu queria conhecer como era essa sensação, e eu não tive isso em questão da dor. Quando eu vim sentir algo, não desceu aquele negocinho que o povo diz que desce também, que a bolsa rompe, não tive nada disso. Eu percebi porque minha barriga do nada, em pleno dia do nada, minha barriga começou a endurecer e murchar. Endurecia mesmo, ficava dura, uma bola dura. Depois murchava, enchia, tipo assim, ficava toda dura a barriga e depois murchava, e assim ia. Eu não tenho foto dessa época, era pra ter tirado, né? Quando eu tava fazendo isso, ter filmado um pouquinho, felizmente. Mas eu vou deixar passando as fotinhas do meu príncipezinho, o jeito como ele era novinho. Vou deixar algumas fotos passando pra vocês dessa fase, desse período. Mas aí estava acontecendo isso, né? E era contrações. E eu pensei que era de treinamento, né? Porque eu não tava sem dor nenhuma. Mas eu já tava com 40 semanas e alguns dias. Estranhei, né? Que tava assim e em passar de tempo muito pouco mesmo. Endurecia, murchava. Pronto, quando eu ia olhar já tava de novo. Não dava nem 2 minutos direito. Já murchava, já endurecia e murchava de novo. Ficava nisso. Aí eu peguei e disse, não, hoje pela tarde, tava de manhã ainda, pela tarde seria, acho que a última consulta, a médica e pra ver o toque, como é que tava, tudo direitinho. Aí eu fui, né, e relatei isso. Gente, ainda bem que eu relatei. Porque, como eu tava com dor, ia passar a consulta superficial, tranquilo. E a médica olhou lá, ela disse, não, você já vai ficar. Tipo, cheguei pra consulta, aí a médica disse, olha, você vai ficar, que você tá tendo contração sem dor. Ela olhou lá, os piques tava tudo como se fosse de uma mulher chegando já ganhando. Tem aquelas mulheres que chegam já ganhando, né? Ou no meio do caminho ganha. Então, tipo isso.
Aí eu peguei e tive que ficar, tipo, liguei pro meu esposo, porque também nem ele sabia. Eu tava sem as bolsas da mala maternidade, sem nada, porque eu fui pra uma consulta. Aí ele teve que vir buscar aqui, aí levou pra mim lá, eu fiquei já, né, internado, como disse aí pra vocês. Eu não tava tendo dor aí, da quarta pra sexta-feira, até a sexta-feira, que foi o dia que eu ganhei ele, da quarta até a sexta, tentaram induzir. Deram comprimido, botaram remédio na veia, fizeram tudo que vocês podem imaginar para ajudar a indução, para ver se eu sentia alguma dor. Mas, gente, só fazia cosquinha. Os remédios, tudo, só fazia cosquinha, porque eu não sentia nada, não sentia dor nenhuma. E eu querendo sentir a dor, entende? Mas eu não sentia uma dor na unha, gente. Tava bem plena, bem tranquila. Só o peso da barriga tava bem pesada. Aquela agonia toda assim. Mas fora isso, não, nada. Ai, gente do céu. Aí pronto, eu fiquei da quarta até sexta. Aí quando chegou na sexta-feira, o médico da quinta pra sexta-feira, na madrugada, o médico pegou, fez o cardiotoco, uma faixa que tem na barriga toda, e ficou escutando o coração do bebê, né, esse passar de tempo. E aí ele pegou e disse, o médico que estava de plantão, ele pegou e disse assim: olha, isso aqui não vai dar, vamos ter que fazer uma cesárea de emergência, porque o coração dele estava começando a cair, os batimentos começando a cair muito rápido. Mas também por quê? Porque eu acho que já estava passando do tempo. E como eu estava tendo contração sem dor, aí automaticamente aquilo estava mexendo dentro dele, a acabar fazendo mal, porque eu não tava assim, tava tendo a contração e o organismo não tava tendo aquele processo para tirar ele. Teve que ir pra faca, ir pra cesárea. O mais temido que eu queria mesmo era ter passado pelo parto normal. Por mais que eu já ouvi relatos que é sofrido, que talvez eu poderia não aguentar, muito doloroso, mas eu pensava que a recuperação bem mais rápida, bem mais tranquila, até para cuidar dele também, tudo. Experiência, tudo novo, né? Querendo viver, mãe de primeira viagem. Aí, como eu não entendia muita coisa, mas também eu assisti muitos vídeos, eu sabia como era o parto normal, o parto cesáreo, eu assisti muitos relatos de parto também, tudo para tirar ideias de como é que foi de cada um, como é que foi o processo, como é a vivência. Mas de primeira viagem a gente sai pesquisando tudo. Do segundo em diante, aí a gente já tem mais uma experiência. Voltando para o parto. Para o parto, o médico disse que tinha que fazer uma cesárea de emergência. Aí eu, meu Deus, não estava preparada. Eu estava esperando o remédio cada vez mais fazer efeito para sentir a dor e ganhar. Mas cadê a dor? Desde a quarta para sexta, e o coração dele estava começando a cair, então não dava. Primeiro tinha que vir era a saúde dele, né? A nossa, né? No caso, a minha dele, porque também eu tenho lúpus, que ataca a imunidade, então não poderia negligenciar isso, né? Nem a minha saúde, nem a dele. Aí eu fui mesmo para cesárea, botei a roupa e meu esposo já foi também. Meu esposo teve que ser, bem dizer, o maqueiro, ele foi carregando, porque foi muito rápido, assim, o médico disse, vá se arrumar agora, porque tem que fazer uma cesárea de emergência. E o maqueiro não estava lá embaixo ainda, que é de andares. Aí o Matheus pegou logo o negócio, saiu me empurrando e levou, e a gente foi. Ele foi maqueiro, foi meu ajudante, foi tudo, gente. Meu esposo sempre esteve comigo, graças a Deus, em tudo. Eu sei que é filho dele, isso aí é nada mais que uma obrigação, mas é muito bom saber que ele tá nessas horas, porque nem todo homem tem assim, coragem, né, de ver a cesárea também, cortando sua barriga, ou se for um parto normal, não aguenta, acaba indo um irmão, uma amiga e tudo mais, né, ou mãe, mas ele tava comigo em todos os momentos. O parto, tudo bonitinho, meu esposo, ele disse que viu cortando, que ele tem coragem, corajoso, viu ele, viu cortando, tirinha por tirinha da minha barriga, é o bebê saindo, e aí o povo lá mexendo na minha barriga, parecendo que tava brincando, e ele lá, pleno, vendo tudinho assim, querendo ver, querendo levantar todo, parecendo um médico, um doutor, um especialista ali, que bem pleno. Assim, eu já tinha desmaiado. Pra quem não sabe, a cesárea, eles dão uma injeção nas suas costas, aí depois ele lhe vira bem rápido pra maca, e as suas pernas começam tipo assim, a pesar.
Não tem com a sensação de pesar e um formigamento e você sente um gelado. Você tenta levantar a perna, não consegue mais. Não consegue de jeito nenhum, por mais que você tente. Só se você for tiver superpoderes, porque não é possível. Não é possível alguém ter levantado com anestesia daquela, numa perna, ou não pegou anestesia, porque não conseguia, gente. E aí eu entrei em desespero, assim, por dentro de mim, né? Fiquei com aquela ansiedade, aquela agonia, querendo levantar e não conseguia. Distrair minha mente, conversei com meu marido, falei para o anestesista também o que estava acontecendo. Aí ele, calma, respire, você só tá nervosa. Meu coração começou a dar uma palpitação durante, né, o processo lá, cortando minha barriga, tirando ele. Então, aí eu, doutor, né, falando com o doutor, assim, chamando ele de doutor, anestesista. Eu tô sentindo o coração palpitando, tá? Eu não tô me sentindo bem. Aí eu cheguei até a vomitar, virei assim do lado, vomitei. Ele disse, olha, seu coração aqui no painel tá tudo tranquilo, viu? Se acontecer algo eu lhe aviso, mas você tá mesmo nervosa. Então se acalme, respire fundo, tá tudo certo, tá tudo sob controle. Quando tiraram o Ângelo assim, ô meninão, minha gente. Aí a alegria tomou conta, a ansiedade assim foi embora um pouco. Fiquei nervosa, mas aquela alegria, gente, é surreal, só vivendo, né? E a primeira vez, tudo mais, e tipo, tudo novo, e eu, meu Deus do céu, o menino mesmo, é meu, nasceu de mim, o menino tava na minha barriga. Aí depois, lá na sala mesmo ainda, tá, gente? Não levaram ele pra outro canto não, porque eu já vi relatos, a criança ficou ali um tempinho, o bebezinho, né, melhor dizendo, ficou um tempinho com a mãe, com os pais ali, aí depois levaram pra outro canto. Não, levaram não, eu ia ficar com medo. Vai que, né, do jeito que acontece esse negócio de troca de bebê, não sei o que, né? Como é que tem a pulseirinha, mas sei lá, fico com receio. Fico com receio mesmo. Na sala mesmo, verificaram o peso dele, pesaram ele, depois já ajeitaram ele direitinho, envoltaram um panozinho verde nele, colocaram em mim de novo. Já fomos pra sala de pós-parto, já ficar numa salinha lá. Tipo uma salinha de pós-parto, né? Fica mais outras pessoas que ganharam bebê também na sala, com seus parceiros também, porque não é sala única, não foi particular, foi pelo SUS mesmo, mas é um hospital muito bom, gente, muito bom mesmo, é um hospital universitário, porque como eu tenho lúpus, eu faço tratamento lá de lúpus, automaticamente eu tinha que ganhar lá, porque a gestação era de alto risco por conta do lúpus. Mas meu pré-natal foi tudo lá, o parto, tudo. Sim, voltando, né? Porque eu vou lembrando as coisas, aí eu vou emendando junto. Vocês estão entendendo, né? Espero que sim. Estamos lá nessa salinha de pós-parto, fiquei deitada lá, esperando a perna voltar e o corpo processar todinho. Não pode beber nenhum líquido, a perna ir voltando, né? E tudo mais, passar o período de tempo. E antes também de ganhar, antes de fazer a cesárea, também tem que esperar um tempinho. Tive que esperar voltar a perna, depois que eu ganhei ele. Foi no outro dia de manhã, aí eu tomei um café bem reforçado e eu tive que me lavar. Foi o primeiro banho. Aí aquela sensação horrível, minha gente, horrível. O primeiro banho, a primeira experiência foi horrível. Horrível, pra mim foi. Acho que foi uma das piores coisas do parto em si, porque eu não tive dor, não tive nada assim, mas da cesárea, né, a temida cesárea que eu não queria, mas tive que me submeter, foi em questão disso, para tomar o banho, porque aí tinha que levantar da maca, e eu não tinha estrutura para isso. Toda vez que eu ia chegando na ponta da cama, eu ia saindo assim da cama, aí meu esposo, né, para me ajudar, que ele quis me ajudar, não teve nenhuma enfermeira não, viu? Foi ele. Aí eu indo pra ponta assim, eu, não, volta, não tô aguentando, volta. Eu tava aguentando de dor, minha gente, tá, assim, nos pontos, mas o pior não era nem tanta dor em si, era mais em questão que parecia que tava tudo caindo dentro de mim, assim, os órgãos, parecia tudo que tava fora do lugar, e automaticamente eu acho que tava, né, porque mexeu, tava indo por lugares ainda. Era uma sensação horrível, parece que tudo tava caindo, tudo fora do lugar, um negócio ruim, assim, um peso. Não aguentava, toda vez voltava pra maca, ia pra ponta, pra beira,
Aí depois voltava, que eu não aguentava de dor. Mas teve uma hora que foi o jeito. A enfermeira chegou lá na porta: bora, mãe, você precisa tomar banho. Se você quiser receber alta, você vai precisar tomar banho pra sair daqui. Mesmo quando eu segurando os pontos assim. Bora. Aí meu esposo ajudou, aí eu segurei assim no negócio lá, deu certo. Cheguei no banheiro, aí meu esposo me lavou e tudo mais. Gente, cada coágulo de sangue, muito, cada vez que nós lavava, mais saía. E eu olhava pro meu esposo assim. Não, eu preferia a enfermeira, porque dá. Ai, meu esposo me lavando e tudo mais. Eu morto, quero ver isso, não sei o que. Ele, né? Mas pronto, minha mulher e tudo mais. Mas então ele teve muita coragem, teve, assim, não teve receio de me ajudar, de me lavar, de me limpar. Ele me lavou todinha, me ajudou a me limpar. Não teve enfermeira nenhuma nisso aí, não. Então deu tudo certo, né? Por mais que eu não queria, mas como ele ficou, né, assistindo, eu deixei. Aí ele me ajudou todo esse processo. Depois minha mãe chegou lá também, deu um banho também em Ângela, chegou visita. Minha sogra chegou lá também com meu sogro. Algumas pessoas da família para ver ele. Primeiro neto, né, da família, tanto do meu esposo e da minha mãe também, das duas partes, materna e paterna. Primeiro neto. Tudo novo, né? Primeiro filho, primeiro neto, primeira experiência, primeiro tudo. Foi algo lindo, mágico, sim. Aí em diante ainda vai estar tranquilo, mas vou chegar na parte que eu acho que nem tudo são flores, para vocês entenderem. Vocês vão entender aí, vou chegar. Quando nós recebemos alta, tudo tranquilo, nós entramos eu entrei na quarta, ganhei ele na sexta. Vocês entenderam o processo, o que aconteceu. Aí da sexta para o domingo foi o tempo que eu recebi alta. Ganhei ele na sexta, aí no domingo a gente saiu. Quando a gente saiu, que fomos descendo lá para baixo, descendo os andares no elevador, aí quando chegamos lá embaixo, tava todo mundo assim: coloca máscara, coloca máscara, coloca máscara. Aí eu, aquele desespero, que eu com o bebê novinho, de cesárea, segurando os pontos de todo jeito, e a gente sem entender nada, e aquela agonia toda, todo mundo com máscara, tinha gente colocando, e a gente lá, livre e solto para o vírus. Porque a gente não sabia, ninguém avisaram lá em cima, que isso aí eu achei foi uma negligência, querendo ou não, que eram para ter avisado se estava acontecendo, porque desde a quarta que eu entrei, tava tudo tranquilo aqui fora, tudo normal, não tava acontecendo nada. Quando saímos de um domingo, foi começando esse negócio do Covid e tudo mais, na nossa visão, porque, como eu falei para vocês, antes de eu ter entrado no hospital, não tinha nada, não tinha ouvido relato de Covid que poderia surgir, eu nem estava sabendo disso. Eu sei que a gente pegou o carro, entramos no carro e fomos embora para casa ligeiro, e eu já com aquela agonia, já bateu um desespero, sensação horrível, por conta que a gente estava entrando numa pandemia, num negócio assim que também era tudo novo para mim, por conta de eu estar com a imunidade tão fragilizada, com um bebezinho novinho, eu ia passar por uma fase bem complicada que é o puerpério, e ainda viver com isso junto. Então eu entrei em desespero. Começou a dar aquela ansiedade, aquele medo que se pegasse essa doença a gente ia morrer. Então quando alguém estava chegando em casa para visitar, para conhecer, eu dizia: não pega ele não, porque se pegar, a gente pode pegar essa doença e morrer se alguém tivesse gripado, sabe? Aí eu já pensava que poderia estar com essa doença todo mundo que chegava gripado, ou se a gente gripasse de repente, eu já pensava que estava com essa doença, que a gente ia pegar, ia morrer, não ia aguentar, porque o sintoma final ou é falta de ar ou é tosse. Aí quando vi alguém tossindo, pronto, meu Deus, foi sufoco, minha gente. Eu digo assim, mas tô brincando, mas foi algo bem desesperador. Quando também tava gripado, alguma coisa, aí às vezes dava uma sensação de falta de ar, que a gripe mesmo em si já dá, e eu pensava que eu tava com esse vírus, que eu ia passar pro meu bebê, então botava a máscara, tinha maior cuidado. Eu tava certa assim, do cuidado que isso era pra gente ter mesmo, porque a gente tava naquela pandemia, querendo ou não, mas era algo assim, não paranoico em si, mas era algo bem, sabe, bem coisado mesmo, de medo, sabe, de pegar e morrer mesmo, eu ou ele, né, ou qualquer um,
né? Mas principalmente eu e ele que estava tão fragilizado. Eu da cesárea, perdendo sangue do pós-parto, com lúpus, né? Tinha imunidade muito baixa. E ele também, por ser novinho, né? Não tinha tomado as vacinas ainda, é tudo novo também, então era uma mistura, gente, de sentimentos horríveis. Mas ainda foram no início lá pra mim, minha sogra lavou lá a casa com a minha mãe. Depois minha sogra teve que voltar pra casa dela, porque naquela época dele eu morava perto da minha mãe, perto da minha família. E a minha sogra morava no outro bairro que é agora onde eu moro, né? Eu moro perto dela agora. Mas naquele período ela foi pra lá, me ajudou lá, minha mãe limpar a casa todinha. Mas eu tinha esse trauma, gente. Tinha. Às vezes não falava muito assim dela em si, da minha sogra, da minha mãe ou da minha sogra, de pessoas mais próximas que pegassem, mas eu ficava por dentro assim, com o sentimento, ai meu Deus, se pegar, e não quero dando cheiro muito perto do rosto, porque pode estar gripado e sabe, vai passar doença pro meu bebê, e ele pode pegar, pode passar para mim também, e eu e ele não aguentar, sabe, aquela, fiquei com esse trauma mesmo. A cesárea em si foi bem tranquila, fui lavando direitinho, fui cuidando, limpando, só sofri com prisão de ventre, sofri, viu? Pra fazer depois da cesárea, meu Deus do céu, pra tossir, pra espirrar e o medo de coisa aí abrir, mas eu fazia tudo bem devagarinho, consegui. Comia muito mamão, muita coisa assim, porque eu sempre tive prisão de ventre e no período do pós-parto piorou. Depois foi voltando, normalizou, né? Mas em questão da cesárea, da cirurgia em si, do corte, foi bem tranquilo, não infeccionou nada, foi tudo certinho. Meu bebê também, Ângelo na época, foi tudo tranquilo com ele, graças a Deus que eu tinha minha mãe perto, que ela sempre me ajudava. Ela ia trabalhar durante o dia, mas quando chegava a noite ela já ia pra lá me ajudar em tudo, em alguma coisa ou outra que precisasse, ajeitar a casa, cuidar dele, de Ângelo. Aí meu esposo também, nesse período, ele também estava em casa, estava desempregado assim, né, tava parado da empresa, ajudando em tudo também que eu precisasse. Mas gente, em questão da Covid foi complicado, principalmente comigo, porque assim, eu entrei numa ansiedade mesmo. Eu acredito que foi mal dos hormônios também, da gestação até o parto, né? A gente cria muitos hormônios, querendo ou não, tem outro ser dentro da gente se formando, gerando, formando pezinho, mãozinha, boquinha, olhinho, tudo pro seu devido lugar, né? Aí depois que a gente ganha ele, aquela é uma queda brusca, muito rápido, no pós-parto. Então eu acredito que isso levou também a me dar uma ansiedade. Então eu vivenciei um pós-parto bem difícil, bem complicado. E quem estava comigo passou por essa dificuldade junto comigo, que foi bem difícil, gente, muito mesmo. E todo mundo dizia que eu estava ansiosa, coisa na minha cabeça, só que aí eu me frustrava mais ainda. Eu dizia, não, eu não tô louca, isso não é... mas eu sabia que isso não era doidice, né? Eu sei, agora eu entendo que isso era algo em si do parto. Eu assisti tantos vídeos de parto, pós-parto, questão do pós-parto, de alguém que viveu uma depressão e uma ansiedade. Eu acredito que eu não tinha visto nenhum sobre algo que viveu, sabe? Isso mesmo, em questão da ansiedade, da depressão. E agora, hoje em dia, assim, eu sei que isso é normal, que algumas pessoas já me relataram também que viveram também, que sofreram muito, que não reconheciam seus bebês, que não se olhava no espelho e não se reconhecia. Isso assim em si não aconteceu comigo. O que me pegou mais foi em questão da Covid mesmo. Apesar que eu se olhava no espelho também e às vezes ficava vez ou outra também não me reconhecendo direito, né, porque a gente fica muito pálida, perdendo o sangue ali, a imunidade também que cai. O meu bebê em si também às vezes dava algo que era tudo novo e eu chorava demais, eu ficava muito mal porque eu sentia que às vezes não ia dar conta. Como eu estava com meu esposo, isso foi uma ajuda muito grande. E a minha mãe também, que sempre fazia comida pra mim, me ajudou todo nesse processo também. Eu dou graças a Deus por ter pessoas assim, né, nesse período, porque nem todo mundo tem a chance de ter alguém assim do lado. Em questão disso, gente, da Covid foi bem difícil, porque aí era todo dia que eu acordava, toda hora, eu ficava com esse trauma na cabeça da Covid.
meu filho não podia espirrar, ou meu esposo, que eu já dizia que estava com essa doença, que, sabe, eu vivia com isso na cabeça da Covid, instalou mesmo na minha cabeça, na minha mente. As crises foi aumentando, tanto que eu ficava da porta da frente da minha casa até a porta do quintal, para lá e para cá. Ai, tipo, com falta de ar mesmo. Aí eu dizia, ai meu Deus, eu vou morrer sufocado, vou morrer. Aí meu esposo me dava dinheiro de passagem pra eu ir pro hospital, né? Que eu ficava dizendo que eu queria ir pro hospital, ele não queria deixar, mas eu pegava e insistia e ia, pegava um Uber e ia bater no hospital. Quando eu chegava lá, o médico fazia todos os exames, todo o check-up todo, e eu tava com ansiedade. Tava nervosa por causa da ansiedade, o coração tava normal, tava tudo normal, os batimentos, pressão, tudo, tava tudo normal comigo, minha gente. E eu tava mesmo, era ansiosa. E depois que eu recebia esse resultado, né, tudo bem, tudo tranquilo, aí eu me acalmava mais, eu já não tava mais sentindo aquilo tanto. Aí depois voltava pra casa, depois começava tudo de novo, e era aquilo, gente, indo pro hospital direto, gastando dinheiro de passagem, sem ter, indo e voltando, e com o mesmo diagnóstico. Aí eu voltei no dia da consulta para minha médica do lúpus, relatei o que tinha acontecido e ela disse, eu insistia ela para fazer um check-up mesmo, um exame de coração, de pulmão, de tudo que levasse a respiração para ver se não era algo mesmo isso. Fiz teste de Covid, deu negativo, fiz esses exames, deu tudo normal, gente. Tudo normal, tava tudo bem. Tão difícil, gente, que eu pensava que eu ia morrer. De verdade mesmo, eu pensava que eu ia morrer com isso na minha mente, porque naquele momento eu não estava entendendo o que era ansiedade. Eu estava entendendo que eu estava sentindo mesmo, que aquilo era algo físico mesmo, que estava me levando à morte, e o povo não estava acreditando em mim. Foi bem difícil, foi bem complicado, minha gente. Ai, só de lembrar, bate um negócio tão ruim. Faltando eu me levantar, me erguer e dizer que não, eu não aceito isso pra mim. Quando eu entendi que estava faltando algo, falta de quê? De orar, de buscar aquele que realmente ia resolver meu problema, que realmente ia me tirar daquela situação, que realmente ia me ajudar a voltar em si. Que eu sei que, querendo ou não, é do pós-parto mesmo, é um período que a gente vive, que cada pessoa vai ter um organismo que vai lidar de um jeito, tem gente que não vai sentir nada, né? Vai passar o pós-parto bem tranquilo também, o parto e o pós-parto, mas tem gente que vai viver várias experiências difíceis. Quando eu entendi que não, foi bem difícil, eu passei vários meses nesse negócio, mas aí eu comecei a dizer, não, eu não aceito isso pra mim. Toda vez quando eu queria vir da crise, como os médicos já tinham falado que isso era ansiedade, eu tinha feito vários exames, então eu dizia, não vou tá colocando isso na minha mente, meu filho precisa que eu esteja bem. Então toda vez eu corria para o joelho, para se ajoelhar na ponta da minha cama. Toda vez quando vinha crise, aquilo querendo dar ansiedade, e eu pegava, me ajoelhava, eu orava, ficava orando e eu dizia, Deus, tira isso de mim, meu Deus, eu não aceito isso pra minha vida, isso não vem de ti, isso não provém do Senhor, então me ajuda, Senhor, me liberta, tira todo o mal, tira tudo aquilo que o inimigo tiver querendo me destruir, querendo que eu não cuide do meu filho, querendo tudo que eu sentia que era o inimigo, que era algo mais espiritual também, algo mais forte. Então eu tinha que orar, tinha que interceder. E eu tive um sonho e uma música que falou muito no meu coração. E o sonho, como é que foi? Estava como se fosse no hospital, como se estivesse internado, e tinha várias pessoas chegando, tem um rapaz como se fosse ensanguentado lá no corredor, e chegando mais gente também acamada, tinha gente que recebia o coisa de morte mesmo, as famílias chegando desesperada, passando mal, e tinha muita gente de Covid, com falta de ar, passando mal, aquele desespero todo, olhando aquilo em volta, e eu assim, pelo que eu entendia, eu não tava com nada, sabe? Mas eu tava lá, era como se eu precisasse enxergar, ver aquelas pessoas e ver que o meu problema tava difícil, mas não era
não era aquilo, não era exatamente aquilo. Eu não estava passando mal com a Covid mesmo, eu não estava passando mal com outras coisas. Ansiedade em si, né? Mas eu precisava viver isso. De repente, deu um apagão, sumi dali e apareci em outro canto. Era como se, tipo assim, fosse lá fora do hospital. Aí tinha um corredor não, falando corredor me confundi. Tinha como se fosse um túnel. Aí tinha uma pessoa, tipo assim, eu aqui e a pessoa aqui na frente, que eu acredito que foi o Senhor Jesus, porque ele tava com uma bata toda branca e chega, resplandecia, tipo, alumiava em volta dele uma luz muito forte que brilhava mesmo, e ele não olhava para mim. Então eu acredito que por ele não olhar é porque a gente não pode ver sua glória. Se a gente vê, a gente morre. Então ele ficava virado para lá, como se fosse o caminho do túnel lá na frente. E ele ficava em direção, andando para o túnel. E eu ficava andando atrás dele e olhando para ele, mas ele não olhava para mim. Deu para entender, né? E ele dizia assim: não, ainda não é o tempo. Você precisa voltar para casa. Então, assim, quando eu acordei, né? Depois disso aí que ele disse, você precisa voltar para casa. E ele caminhava para esse túnel. E quando ele falou, você precisa voltar para casa, eu despertei. Ai, gente, mas foi tão bom, principalmente quando tava nesse túnel. Deu uma paz, sabe? Um alívio, só que eu entendi que não era a hora. Quando eu acordei, né? Comecei a raciocinar. Fui orar, intercedi ao Senhor e acredito que foi um testemunho, que eu precisei vivenciar tudo aquilo, tudo que eu tava passando no pós-parto do meu menino, esse sonho. A música também que falou muito ao meu coração, que foi aquela Respira. Lembrei muito dela, assim, quando eu acordei do sonho. Foi uma música que chamou muita atenção, que falou muito ao meu coração, e que o Senhor, tenho certeza que foi o Espírito Santo dele que me fez sentir, né, com essa música também, com esse louvor. Aquela respira, é tudo que você precisa fazer neste momento. Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo. Essa música, eu vou deixar aqui passando na tela pra vocês. Não sei se eu esqueci de algo, mas eu acho que não. Bem complicado o pós-parto do meu menino, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu sei que era tudo novo pra mim, era a primeira gravidez, né, primeira experiência, primeiro tudo. Então acaba que a gente não tendo experiência, não tem experiência de nada, né? Tem sim, assim, da nossa mãe que ensina a gente, mas quando a gente vai na prática mesmo, não é a mesma coisa. Depois que a gente é mãe mesmo, que a gente tem um nosso, que a gente vai cuidar ali mesmo, tudo a gente, então muda as coisas, muda de figura. Então foi isso, minha gente. Espero que vocês tenham entendido tudo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que de alguma forma, principalmente no pós-parto aí, em questão do que eu vivenciei, do sonho, se você estiver passando por algo disso, fique tranquila que tudo vai dar certo, tudo vai passar, é fase. Hoje eu entendo que era fase, que tem mamães que vai ter depressão, vai ter ansiedade, vai reagir de alguma forma, não vai reconhecer seu filho, não vai se reconhecer. Então, cada corpo reage de uma maneira. Isso, minha gente, bate um negocinho, né? Relembrar, mas eu precisava disso. A gente precisa às vezes desabafar e entregar o que o Senhor, Ele quer, né? Falar às vezes com outra pessoa através de nós, né? E às vezes a gente fica acuado, guardando pra gente, mas não. Se você tem algum testemunho, tem alguma história da sua vida, desabafe com alguém, fale com alguém, porque às vezes Deus quer usar você para falar com outras pessoas também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não sai daqui sem clicar no gostei. Comenta aqui embaixo o que você achou. E se inscreve no canal se você é novo ou nova por aqui. Vem fazer parte da nossa família também. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!